Muito bem. Estamos de volta, nova live. Olha, o prefeito conseguiu derrubar a live aqui, tio, porque, olha, quantas vezes nós fizemos chimarrão aqui, Fernando, e não cai. Eu não me lembro a última vez também. E hoje o Gilberto César multiplicou a audiência aqui e aconteceu. Aconteceu. Ou foi o Xandão, Fernando? Tu que gosta tanto do Xandão. Vai, você não falou mal dele hoje? Hoje? Único dia. Único dia. Então quero pedir desculpas à audiência, estão retornando. Estamos hoje com uma presença ilustre aqui, muito felizes de ter recebendo o prefeito em exercício. Está fazendo as férias do Constantino e chegando. Nós vamos pedir a ratificação dele, a resposta agora sobre a questão da retirada do projeto 06. Só para ratificar, porque eu não sei em que ponto que terminou. Eu perguntei para o Gilberto César se houve uma conversa com o prefeito Constantino em relação a isto. Então eu vou pedir que tu não se importa repetir por que retirou o projeto que poderia, então... Se eu não esquecer, mas eu repito. Não precisa ser igual a resposta. Está tudo certo. Vem do coração, ela vem 10 vezes, nunca vem igual uma vez da outra. Na verdade, Cláudia, são várias questões, né, que eu questionei sobre o 06. Antes de ser proposto, primeiro, no meu ponto de vista, um centro de eventos, Canela realmente precisa, mas não de 6 mil metros quadrados. É muito pequeno. A gente precisa de um centro de eventos de 20 mil metros, de 15 mil a 20 mil no mínimo, para poder atrair grandes eventos para cá. Por quê? O Sierra Park mesmo, e às vezes Gramado já disse que é pequeno, tem 28 mil metros quadrados. O Sierra Park seria quantas vezes maior do que esse que está sendo proposto? Só que a gente não estaria propondo um centro de eventos para 1 ano, 2, seria para 2 décadas, para 20 anos. Então, se ele ficaria obsoleto já na construção, imagina depois. Tá, segundo item, não tem prazo de entrega. Eu não acho que é possível entregar um centro de eventos construído, mesmo que seja pequeno, super pequeno, 6 mil metros para centro de eventos é bem pequeno, em 17 meses, que é o que falta para terminar o que foi proposto para o Estado, que é de 2023, terminar um centro de eventos em 24 meses. Se não tem projeto aprovado, não tem licença ambiental, Tu teria um outro local? Canela tem vários locais. Aonde? Né? Eu acho o melhor lugar, só que tem que fazer um estudo, buscar um estudo com engenharia lá pro lado do Saiqui, né, que vai lá em direção a quem vai para São Chico, são as melhores áreas para ter centro de eventos, porque tu vai ter estacionamento, tu vai ter deslocamento direto em RS sem causar trânsito, sem trancar trânsito, tu vai ter uma infraestrutura que tu vai poder fazer maior, daqui a um pouco uma coisa de 20 mil metros, e eu cito Punta, porque eu tive em Punta, e o Uruguai fez recursos para isso? Isso aí tu tem que captar recurso federal, fazer igual Punta, por exemplo. Punta como... mas o Jerônimo Rolim disse que não precisa de recurso federal. Mas precisa. Que o município de Canela é rico e não precisa de recurso. Canela não tem recursos para fazer hoje um centro de eventos, nem esse mesmo do proposto não faz com 20 milhões. A nossa audiência está bem esclarecida em relação ao trâmite do projeto e tudo mais, porque nós aqui nesse espaço temos conversado muito sobre isso e também no jornal impresso que circula às sextas-feiras. A pergunta que eu quero te fazer, assim, bem específica, Gilberto César, se houve uma conversa com o prefeito que volta dia 6, ele pegou aí 10 dias. Por que o vice-prefeito retira um projeto dessa magnitude, dessa importância para a cidade de Canela e para o governo municipal do qual o senhor é vice? Porque, na verdade, eu estava em prefeito em exercício, né, muitas pessoas me cobrando ações como, por exemplo, a rodoviária que está caindo o telhado, posto de saúde que precisa de reforma, aquela ação judicial que agora saiu a decisão que Canela vai ter que ter recursos e planejar e executar, elaborar aquele projeto de drenagem com galerias que sai do Parque do Lago e vai até lá atrás do Keller,
né? Pega toda João Simplício, toda João Pessoa. Canela tem que gastar energia nisso. Canela precisa resolver o problema da mobilidade urbana, não digo as vias que precisam ser criadas, mas pelo menos do transporte público que não foi licitado até hoje. Então Canela tem inúmeras coisas menores, menos megalomaníacas, que precisam ser resolvidas agora, emergencialmente, e que Canela tem que gastar energia naquilo ali, porque são coisas básicas. Mas, Gilberto César, teve também um outro projeto que o senhor retirou que criava 2 novas secretarias e contratava pessoas para trabalhar. E o senhor retirou esse projeto. Então, Claro. obviamente, a prefeitura vai continuar não funcionando bem, porque o senhor deve estar acompanhando com o vice-prefeito que não conseguiu se fazer concurso público. A outra empresa que tinha sido contratada acabou desistindo, está se buscando uma nova empresa para fazer um concurso. E, enquanto isso, a prefeitura tem que funcionar com mão de obra temporária. A gente tinha que ter ido em Nova Petrópolis e aprendido com o Darley. Porque agora Nova Petrópolis vai fazer um concurso público para 187 pessoas numa cidade menos da metade do tamanho e do potencial em termos de orçamento do que Canela. E o prefeito Darley não criou nenhum CC. O prefeito Darley está abrindo 187 concursos agora, concursados, 187 vagas para Nova Petrópolis entregar um serviço público de qualidade. O prefeito aqui de Caxias do Sul fez a mesma coisa. A prefeita de Sapiranga fez a mesma coisa. O prefeito Diego em Mas Estância tu acha, Velha, então, que é por má vontade que a coisa Eu não acho que andou por- até agora para poder fazer o concurso? Olha, eu acho que é Em que incompetência. parte, por exemplo? É incompetência ou má vontade, não existe Canela outra. tentou Mas o fazer senhor um concurso assumiu em público outras e a ocasiões empresa também. recusou. Pois é, em 3 Agora, dias quando o senhor assumiu, o senhor derrubou 2, 3 projetos importantes que o governo De criação tinha de CC. na Câmara. Mas e nas outras vezes que o senhor assumiu, não dava para interferir e ver quem é que é essa empresa que faz concurso tem e que fazer uma ajudar para troca que acontecesse? no setor. Eu posso demitir pessoas? Mas eu digo para contratar o concurso. Não, mas quem Para faz o ver edital, quem é que é essa empresa. quem é Se teu que amigo aqui de organiza? Nova, que é meu amigo também, São cargos de conseguiu confiança. contratar, por que não encontramos? Porque precisa reestruturar, tem que trocar peças, que são pessoas que têm que entregar resultado igual na iniciativa privada. A iniciativa privada não tem, errei o concurso, não vai ter porque eu errei. Não errei, então tá demitido, meu amigo. Agora vai ter o Fernando que vai resolver esse problema do concurso. O Pedrinho não conseguiu, o Joãozinho faz. Mas Então, tem que fazer os trâmites burocráticos que o senhor sabe. Tem que lançar Exatamente, por edital, isso que não foi tem que feito. permitir todos se candidatarem para serem. Tem tudo um Tem que trâmite ser bem chato feito, para tem fazer. que ter uma capacidade de entrega rápida. Por exemplo, eu acompanhei que a Gramado Tour, e está sofrendo críticas, fez 400 licitações no ano passado. Quantas a prefeitura fez na área do turismo? Licitações entregues, feitas. Então, o trabalho que se faz quando se tem uma equipe muito comprometida, muito qualificada, é muito maior, né? E aí termina aquele discurso vazio de promessa de futuro onde não existe presente. Tu não pode prometer futuro onde tu não faz o presente. Então, prometer que a gente vai fazer um centro de eventos de 30 mil metros, que a gente vai fazer um hospital de 20 mil metros, que a gente vai fazer um ginásio de 50 mil metros, falta 1 ano e 6 meses. Vamos pisar no chão, vamos olhar para frente, vamos ser realistas, vamos entregar, atender aquelas pessoas da Rui Viana Rocha que estavam lá ontem reclamando, né, e eu faço questão de atendê-los. Como é que tá aquilo? Aquilo tá porque a prefeitura não entregou projeto no governo do estado. Em janeiro eu estive com o Wilson Covatti na Secretaria de Turismo e perguntei para o Dr. Wilson, que é meu colega, também advogado, e ele me disse assim: Gilberto, não tá nos autos. Mas como é que estava Rui Viana Rocha? A Rui Viana Rocha agora a prefeitura vai ter que fazer com recurso próprio e tem como Mas fazer. e como é que está o processo? O processo ele foi retirado das 22 ruas porque o prefeito achou que ia receber recurso de um projeto que não havia sido protocolado, e aí foi avisado em janeiro que não foi protocolado. Falei para o secretário de governo, falei para a Secretaria de Obras, e agora, ontem, eu ouvi que o secretário de governo disse na Câmara para aquelas pessoas que o governo do estado não autorizou, mas não autorizou o que não foi protocolado. Então não tinha projeto, não tinha projeto, não vai ser autorizado. Então, Avançar Turismo. E Nova Petrópolis vai receber 6 milhões, Gramado vai receber mais de 10 milhões, Canela não vai receber. Por quê? Porque não tem projeto, não foi protocolado, foi avisado em janeiro, agora eu posso determinar para fazer um projeto? Posso, Mas eu está sei em que vai ser licitação ou feito não em uma está? semana. A Rui Viana Rocha. Não, a Rui Viana não está em licitação, a Rui Viana ela foi
colocada no empréstimo que a prefeitura fez de 22 milhões e depois foi retirada. Mas os vereadores da situação disseram ontem à noite que o edital está andando, não souberam precisar a data, que seria a abertura dos envelopes, mas que estaria ela pode ser lançada a licitação. Porque na verdade já foi feito de todas as ruas, aí foi retirada a Rui Viana, já era para estar em andamento. Foi retirada porque, segundo informações, a Rui Viana viria do Estado um recurso igual foi da Rua do Banhado. A Rua do Banhado, quem fez, deu R$1 milhão foi o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que deu o recurso para fazer a Rua do Banhado até a Vila Minar. Tá, então, agora a Rui Viana Rocha seria a mesma situação. A Rui Viana Rocha que não tinha um projeto. Vai ser asfaltado esse ano. Com certeza vai, porque tem recurso. Agora daquele recurso do financiamento de 22 milhões, mas só para tranquilizar eu acho que é isso que importa. Os moradores dali. Nós já falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, Gilberto, porque e vai ter que ser feito. Foi legítimo também a ação deles ontem à noite, que você também conversou com os moradores. Há meses eles vêm cobrando e eles têm razão e a prefeitura tem que fazer e a prefeitura vai fazer, isso aí é o de menos. O que eu vejo mais grave é a questão do que a gente vai ter que resolver, que vai ser medidas emergenciais. Agora, por exemplo, já veio uma decisão para resolver o problema da estação de tratamento de esgoto que não está funcionando do bairro Araci Correia em até 120 dias. Assim vão ser nos demais casos. A prefeitura vai ter que trabalhar muito forte para tentar resolver esses problemas e entregar, e vai ter que precisar de muito recurso. Então, agora o momento é de realmente economizar. Essa secretaria nova que ia criar, no meu ponto de vista, é uma secretaria inútil. Por que ela é inútil? A gente não precisa de secretaria de trânsito em Canela. Canela precisa de uma secretaria de segurança pública, uma secretaria com guarda que seja treinado, concursado, para atuar em conjunto com a brigada. E aí, dentro da Secretaria de Segurança Pública, tu faz um tripé, que é trânsito, fiscalização e guarda municipal, que não tem hoje. Aí é uma das cobranças de toda a comunidade que a gente precisa ter uma guarda municipal, assim como Estância Velha tem, outras cidades têm. Por quê? Canela é a cidade mais violenta da região. Nós moramos na cidade que tem mais ocorrências diárias do que Picada Café, Gramado, Nova Petrópolis e São Chico junto. Canela tem mais ocorrência por dia do que todas juntas, todas as outras juntas. E a gente não tem Secretaria de Segurança Pública. Mas aí, Gilberto, tu é aplaudido hoje por boa parcela da comunidade canelense porque tu evitou a criação de uma secretaria, mas tu propõe a criação de uma outra secretaria. Ou seja, é uma outra alternativa para tirar o trânsito do meio ambiente onde ele está hoje. Na verdade, Canela precisa fazer isso e fazer um concurso público, né? Não necessariamente criar bastante CCs. Tu precisa ter um concurso público, tu precisa dar entregar esse sistema de administração. Vou te dar um exemplo, Cláudio. A Câmara de Vereadores tinha apontamento todo ano, inclusive com muita glosa para a Câmara de Vereadores. Eu assumi de presidente, chamei 4 concursados, homologuei concurso público. Nunca mais a Câmara de Vereadores de Canela, desde 2015, teve apontamento e glosa. Já passou quantos presidentes depois que eu fui presidente? Até antes de eu ser presidente, não era entregue relatórios para a STN, Secretaria do Tesouro Nacional da Câmara. É uma obrigação, é uma glosa, é um apontamento. A Câmara de Vereadores, desde que entrou os concursados, que são 4, ali já tinha alguns concursados, mas aí melhorou a parte administrativa e contábil. Inclusive saiu gente da prefeitura que passou no concurso da Câmara e assumiu na Câmara. Na verdade, eu homologuei e chamei eles, fiz o chamamento. A Câmara resolveu o problema administrativo. A Câmara terceirizava a contabilidade antes de eu ser presidente. Era uma empresa de um escritório lá de Novo Hamburgo que era contratado para fazer a contabilidade da Câmara, ao invés de ser concursado de dentro da Câmara, efetivo. Então, o que falta hoje em Canela, na verdade, do meu ponto de vista, nessa questão? Aqui a gente não tem servidor. É justamente técnicos concursados para áreas essenciais. Engenheiros, arquitetos, biólogos e dentro disso, tu ter uma reestruturação de cada pasta, cada secretaria, que busque dentro de um plano de governo, de um planejamento, de qual é o nosso plano municipal do turismo de Canela hoje. Qual é o objetivo do turismo de Canela nos próximos 6, 7 meses? Não tem. Tem os eventos que quer fazer, agora temporada de inverno. Sou obrigado a te perguntar, tu foi convidado para ser secretário de turismo? 2019. 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 2019
Não daria tempo para fazer, pelo menos, esse Eu encaminhamento? discordava de vender o centro de feiras. Aí eu ia ser o secretário de turismo discordando de vender o Mas centro talvez de aí o projeto nem iria, então, para a Câmara. iria. O senhor ia ter uma participação mais forte no governo? Iria, porque mais forte do que vice-prefeito é só o prefeito. E mesmo assim o projeto foi para a Câmara. E eu retirei o projeto quando o prefeito em exercício. Essa retirada sua agora, então, o que ela significa na relação do vice e do prefeito de agora em diante? Olha, no meu ponto de vista, mostra que a gente tem divergência de opiniões, embora eu concorde com algumas questões, até que eu defendo. Ciclovia. Eu defendo que Canela tem que fazer uma ciclovia. Se o prefeito mandar um projeto e custa 6 milhões, isso vai trazer benefício, vamos dizer, político, eu apoio. A gente precisa ter ciclovia em Canela, que liga aqui do Triotel até o Sky Glass, que liga ali do distrito até lá, do Canelinha até o distrito, porque ainda falta o asfaltamento. Eu estive o ano passado com o governador do estado, o outro governador, o Ranolfo, e falei com o Dair, com o presidente, para terminar aquela obra. Canela não tinha projeto. Aí eu pedi para o prefeito cobrou, isso eu vi, para eles fazerem o projeto. Acho que agora vai ter o projeto daquela continuidade do... Mas ali é estadual. Mas tem que ter um projeto. Até a Júlio de Castilhos é estadual, Gilberto. Sim, mas tem Como que é que o município vai fazer o projeto? Não é Não fazer seria o Dair, a EGR? Tu pode ter o projeto. Tanto que já tinha estudo, né? E daí depois quem fez o projeto foi a EGR. Mas Canela já tinha começado o estudo disso daí. E o projeto já tinha até o levantamento de valores. Era em torno de 300 mil reais, segundo o pessoal disse, engenheiros, para poder fazer aqueles 3,8 km. Até o Saiqui. Exatamente. Aí agora vai ter aquela rótula de 2 milhões e 500 mil que a EGR vai fazer na frente na Júlio Trave. Mas o asfalto, que é o mais importante, ainda Nada. não. Então, o que acontece? É muita grana para fazer uma rótula, né? Nossa. É grana. Por que não chama 2 ou 3 lá do Canela? O preferi- Cláudio vai junto, Eu cara. preferiria ter esse asfalto até o Saiqui Eu e com também. a ciclovia. Então, assim, o prefeito tá querendo fazer agora um empréstimo para fazer as ciclovias. Eu acho, no BRDS, se eu não me engano, que seria, independente de eu, às vezes, não concordar muito com só fazer empréstimo, mas, enfim, é uma coisa que precisa ser feita para Canela, ciclovias, porque a gente não tem e muita gente se desloca de um bairro para o outro, os bairros são distantes e as pessoas são carentes e às vezes não podem nem pagar uma passagem de ônibus, eles têm que trabalhar. Então a ciclovia resolve um problema viário muito importante. Então isso eu sou favorável. Bairro Chacrão, quando começou aquelas obras... Deixa eu fazer uma Chacrão. consulta, antes de mais nada. Podemos passar das 8, um pouco mais? 8 e 2. O senhor Sim, não tem tá, problema. tá tranquilo, a sua agenda? Eu, por exemplo, Tá. bairro Chacrão, aquelas obras do bairro Chacrão, eu estive lá, acompanhei, agora parou as obras. Agora tem que dar continuidade, a empresa tem que entregar a obra. E então é uma obra necessária, ficar boa, aquelas pavimentações, aquela parte renascer. Eu consegui 300 mil reais no governo do estado, que estava trancado desde a outra consulta popular, não ia vir lá em 2019 para o projeto renascer. Aí como foi feito o projeto, depois a prefeitura aportou mais recursos, sempre apoiei. É um projeto importante para Canela, a habitação social, a questão dessas áreas que tem que ser feitas. Então são projetos que são questões importantes que eu apoio. Agora tu me criar mais cargo, mais uma secretaria que... Trânsito já foi comprovado em Canela que trânsito foi extinta a secretaria porque não funcionava. Teve secretaria de trânsito anos atrás. Isso? Isso foi na época de 2000 até 2004. Hoje nós temos uma frota bem diferente do que aquela época também, né? E outra, tem que ver essa questão da frota. Tem muito carro aí que não é necessário, tá circulando, que tem carro demais circulando da prefeitura. Então a prefeitura tem que buscar daqui a pouco dar uma economizada nessa parte aí dos aluguéis dos carros. Ter um pouco de até propriamente controle. A quantidade de veículos nas ruas, né? Hoje, dos particulares. É que aí se resolve no planejamento, né, Fernando? Porque eu sempre digo assim, o trânsito não vai resolver o problema de mobilidade urbana. Isso para inglês, veio para quem não estudou. Quem vai resolver o problema de mobilidade urbana é a Secretaria de Planejamento e de Obras. Porque a planejamento vai elaborar os projetos e obras vai executar os projetos para aumentar, para criar uma perimetral nova. Isso precisa em Canela. A gente precisa estudar uma perimetral nova. Quantos milhões? Projeto, primeiro projeto, depois ter o projeto já vai custar caro. Aí tu entra para a parte de captação de recursos, ou empréstimo, ou parceria. Então Canela precisa de mobilidade, Canela precisa de segurança, Canela precisa melhorar a saúde. É favorável que tire
do meio ambiente pro trânsito. São coisas que precisam ser feitas agora. Tá. Por exemplo, quando o prefeito mandou esse projeto de contratações emergenciais, eu não fiquei contra, porque enquanto não tem o concurso é necessário, mas eu sou favorável do concurso. Que tem o concurso. Deixa eu aproveitar essa questão acho que todos nós, o próprio prefeito repetiu várias vezes já que quem mais quer fazer o concurso sou eu. Agora, realmente, assim, a demora, a gente tem visto aqui, tem dito todas as vezes, é impressionante como é que ninguém quer fazer o concurso em Canela. E até vou verificar essa questão do concurso que está em aberto em Nova Petrópolis para ver se não é a mesma empresa que desistiu aqui, o que está acontecendo. Se eu não me engano, Cláudio, Nova Petrópolis, a inscrição era até dia 28 agora. Ainda dá para se inscrever para o concurso. O concurso deve ser o mês que vem. Ou no próximo mês. Gilberto César, essas questões todas, obviamente, hoje nós já estamos em final, praticamente em início de abril, e estamos aí a pouco mais de 1 ano e meio para a eleição. O senhor, obviamente, está se colocando como um pré-candidato a prefeito, já que não tem mais como concorrer a vice-prefeito. Queria te perguntar qual é a tua visão, por exemplo, sobre o que fazer, então, com o centro de feiras. Isso já vale até para a tua campanha, tá? Que virá só lá na frente. O centro de feiras, o que tu vai fazer com ele, se isso se arrastar até lá dessa forma? O que tu vai fazer com a rodoviária, não somente com o prédio que precisa de reformas, isso já sabemos, com o imóvel e com a Casa de Pedra. Qual é a tua visão sobre esses 3 empreendimentos que são a menina dos olhos do Constantino para esses 2 últimos anos e que daqui a pouco nada vai sair do papel, devido sim também cada vez mais o tempo vai escassear? Na verdade, Cláudio, assim, eu não tô como pré-candidato, embora cada ação e decisão que a gente toma, as pessoas vêm e falam o nosso nome, e o próprio prefeito esses dias falou na rádio isso. Então ele mesmo falou isso, não fui eu que falei, foi notório, ele. Né? Foi ele que disse, O senhor não pode mais ser candidato a vice, vereador já foi. Mas eles ficaram natural falando que o senhor seja candidato a prefeito. 3 anos antes que eu ia ser candidato a deputado, eu não concorri. Então as pessoas falam demais. Às vezes pode ser que aconteça, às vezes pode ser que não aconteça. Mas tem que aconteça. Tem muita gente que fala... O que eu acho? Que antes disso a gente tem que fazer agora. Né? A gente tem 1 ano e 8 meses. A gente não vai deixar o centro de feiras abandonado 1 ano e 8 meses. Né? Eu acho que o centro de feiras... Vamos supor que se ele não for terceirizado, posso te dar certeza. Tu, como vice, sabe melhor do que eu isso até. Se ele não for vendido, ele vai estar exatamente desse jeito em janeiro de 2005. Qual é a tua visão sobre o que fazer com o centro de feiras? O centro de feiras de Canela, o atual, eu acredito que ele precisa de melhorias e ele pode ser feito várias melhorias nele, não com valores tão altos. Por exemplo, esses 6 milhões de economia dos CCs daria para fazer praticamente o centro de feiras novo ali no próprio centro de feiras. Esse ano a gente vai economizar 6 milhões, o ano que vem, só desse projeto 01 que foi retirado. Acho que esses 6 milhões são bem-vindos em Canela para várias áreas. E está lá no orçamento a previsão legal desse recurso. Então, reformaria, então, o centro de feiras? Dá para fazer tanta coisa. Tem que reformar o centro todo de Canela. Tem que arrumar todos aqueles canteiros. Tem que tirar aqueles cactos. A gente não está no deserto. A gente não tem que ter cacto no centro para as crianças se espinhar quando vai atravessar a rua. A Praça João Correia está com os fornos jogados no meio, com estátua de tudo que é tipo. Até o João Correia está de costa para a rua principal. Então tem coisas básicas, assim, muito pequenininhas, precisam ser arrumadas. Por isso que eu perguntei para o senhor sobre as coisas mais relevantes. Não, o centro de feiras tem que ser arrumado, tem que ser utilizado. Sempre foi, teve até Chocofest ali, teve encontro de motos, teve eventos recentes, teve Campeonato Nacional de Pizzarias. Se o senhor for prefeito, o imóvel não será permutado nem vendido. É isso que eu estou lendo da sua resposta. A princípio não, porque aquilo ali tem que ser usado, mas eu acredito que daqui a um pouco ele vai ser antes. Não, tudo bem. O prefeito pode fazer. O senhor retirou o projeto, aquilo ali. E a rodoviária. Podem botar na. A rodoviária, a questão que se discute é 2 coisas diferentes. Uma é a rodoviária, o terminal, que é ruim, exato, que é precário, que é velho. Outra é o terreno da rodoviária, que é fantástico, é incrível. E que é de propriedade do município. E que já foi aprovado na Câmara, o prefeito mandou o projeto, a Câmara aprovou para ele fazer a venda daquela área. Então, provavelmente, agora ele vai fazer o edital e já está... Essa que a gente estava discutindo do centro de eventos, a rodoviária já passou por essa fase e já está aprovado. Assim como a Casa de Pedra também. E o cassino, se eu não me engano. O cassino também acho que também autorizado, já foi. Está autorizado também. Só o que não foi autorizado foi o centro de eventos. E também, diga-se de passagem, que o centro de eventos nunca se falou em venda, né?
Eu não estou oferecendo chimarrão pro Gilberto César, porque ele tem que falar, senão... O centro de eventos, eles estão falando em trocar por tijolo a área construída. Não é vender e pegar o dinheiro para o município. Diferente da rodoviária. A princípio, a rodoviária é uma venda. Né? Então, eles querem vender a área da rodoviária. Ali o triângulo da rodoviária, que é a entrada de Canela. Tu concorda que a rodoviária tem que ir para um outro lugar? Sim, mas eu não concordo ainda, não tenho esse estudo sobre a venda do terreno. A venda do terreno. Por quê? Porque aquele terreno, Cláudio, na verdade, se tu der um zoom ali, um Google, o que for, com drone, tu vai ver que é o único terreno público do centro de Canela que não tem nada construído. Aquele terminalzinho ali da rodoviária, que tem que ser realmente feito um novo. Mas é o único que daqui 15 anos, se alguém quiser, o Fernando virou prefeito de Canela. E o Fernando quer fazer uma praça, porque a Praça João Correia saturou, porque não tem nenhum espaço verde no centro de Canela. Gramado tem vários, né? Inclusive Gramado inclusive adquiriu o Parque Nor para ter mais um espaço verde, né? Mas já tem aqui outros. Em cima tem 30 hectares que são do município. E Canela só tem aquele espaço ali e o Parque do Palácio. E o que tu fará com o Parque do Palácio? O Parque do Palácio, na verdade, quando a gente se reuniu lá com o governo, primeiro que eu quero dizer assim, eu não vejo possibilidade nenhuma de ter sido feito esse projeto dentro do parque, mesmo que fosse aprovado. Ele ia parar na justiça e ia trancar igual o Pórtico. O Pórtico de Canela não foi terminado até hoje. Por quê? Porque começou errado. Porque se o Pórtico tivesse começado certo, ele estava pronto. E seja bem-vindo e volte sempre, os dois lados. Então hoje a gente tem aquele problema do Pórtico, que eu não estou acusando quem fez, ou na época até foi o prefeito, Constantino. Mas foi porque começou com essa briga. Lembra? Quando começou o Pórtico de Canela, começou uma briga. Sim. E daí a briga foi parar onde? Foi feito o Pórtico. A Câmara aprovou, foi botado recurso, foi feito, mas não terminou. Deu polêmica até no terreno. Ia acontecer exatamente com o centro de eventos. Ia começar o centro de eventos se fosse aprovado, não ia terminar. E aí ia ficar ali mais uma obra inacabada no centro, dentro do Parque do Palácio. Minha visão, porque não tinha consenso. E quando não tem consenso, vai parar lá em Brasília, na justiça, as demandas. Então, eu sou favorável a fazer centro de eventos desde que tenha um consenso para não parar nesse conflito que vai gerar o prejuízo para Canela. Porque quando tu entra em conflito, eu gostava muito quando o prefeito falava, e eu defendi isso, a pacificação. Quando tinha pacificação, as coisas andavam. Quando não tem pacificação, entra em conflito. Quando o conflito é gerado, não é só de um lado, não. É dos dois lados. A briga não acontece só por uma pessoa, sempre são duas. Então, essa questão dos conflitos que aconteceram em Canela, ultimamente, não só de questão de projetos, lembra que tinha aquelas reuniões nos bairros para ouvir a comunidade, para poder resolver um problema. Hoje não tem mais a reunião para discussão, é só a entrega, foi feito isso e é assim que vai ser. E não tem, tu quer que seja feito assim? Tu concorda que vai ser feito assim? Vereadores, vocês acham que tem que ser assim ou assim? Não tem esse diálogo hoje, sabe? Então, essas questões, do meu ponto de vista, é que prejudicam para te poder entregar a obra, o resultado final. Mesma coisa o ginásio da Santa Marta. Demorou 13 anos para fazer um ginásio pequeno, sabe, em Canela. Então, 13 anos aí foi entregue e ainda faltou os vestiários, que agora que vai ser feito. Então, a obra da escola do Santa Marta já está, de novo, com atraso. Né? Até eu quero ir lá hoje, dar uma olhada naquela obra lá, daqueles containerzinhos que estão sendo colocados lá, as caixinhas de plástico quadradinha, né, nos espacinhos lá. Então, acho que isso aí... Não entendi, mas essas caixinhas de plástico são para quê? É escola? É uns containers pequenos. Na verdade, é uns containerzinhos de não, parece foi modular. Foi força de expressão, então, não é de plástico. Modular, porque, na verdade, a alvenaria, sim, a estrutura, eu não vi nenhuma escola marista assim. Não vi nenhuma escola privada assim. Eu vejo algumas públicas que é público, né? Mas eu acho que tem que melhorar essas estruturas também, no meu ponto de vista. Só que, claro, é muita demanda. A Canela está avançando bastante na educação, que é importante ter turno integral. Outra coisa, eu defendo isso. Se fizer o turno integral em todas as escolas do município, maravilha, a gente tem que fazer.
E tem que dar continuidade quem assumir isso, porque isso vai dar resultado também no futuro das crianças. Uma coisa importante que eu sempre falo bem de Canela, e isso desde quando eu era criança, Cláudio, porque eu estudei em escola pública de Canela, eu estudei no Santa Terezinha, ali em Canela, e nunca faltou merenda no Santa Terezinha. Quando eu era criança, sempre teve comida boa, sempre teve professores bons. Eu tive bons professores no Santa Terezinha do município, que até hoje trabalham no quadro ainda do município, né? São professores. Umas se aposentaram, outras ainda são professoras. Então Canela tem esse histórico bom na educação, já faz tempo, e agora está tentando avançar na parte da turno integral. Eu acho que isso é fundamental. Aí, claro, tem várias outras coisas que a gente tem que... A prefeitura tá fazendo um bom trabalho, no meu ponto de vista, o Luciano Melo tá fazendo um bom trabalho. É um cara que eu... Tá em Brasília. É um cara que eu admiro o trabalho que ele tá fazendo, e eu falo para ele sempre isso. E o Alfredo, que tá com ele em Brasília? O Alfredo foi pro meio ambiente, agora vai pro turismo, parece. Então, no meio ambiente, falta entregar muita coisa ainda, no meu ponto de vista. Mas o Alfredo é mais novo, né, dentro do governo. O Luciano tá desde 2017 trabalhando e criou praticamente o Sidica, elaborou a ideia, conseguiu dar andamento, aprovou a ideia, tá funcionando, tem que ampliar. Então é uma coisa assim que... E era meu colega de Câmara. Quando eu fui vereador, o Luciano era vereador. Então é um cara que eu, igual eu falo, eu não tenho problema de elogiar quem eu acho que está fazendo um bom trabalho. Então, independente de partido, de política, então, no meu ponto de vista, tem coisas que são boas, mas tem coisas que tem que melhorar. Aí eu acho muito engraçado quando tu questiona uma coisa, aí tu ficou contra todo mundo, não funciona. Aí pra mim não funciona. Se tu não quer discutir comigo e não concorda comigo, então nem senta comigo num lugar pra conversar. Porque eu sou aberto à discussão. Não tenho razão de tudo. Inclusive, se a comunidade tivesse dito, não, a gente quer no Parque do Palácio, o governo do estado falasse, não pode ser feito no Parque do Palácio, todos os empresários de Canela fossem na audiência pública, a gente quer no Parque do Palácio. Eles não foram, não se manifestaram, apenas quem defende o parque foi e se manifestou. E aí a questão por enquanto, só se ouviu a voz deles. Foi ouvido e buscado entender e o que diz o trade turístico? Pelo que eu sei, eu conversei com o Convention, porque eu converso há bastante tempo com eles, eles disseram que Canela precisa de um centro de eventos, mas de um centro de eventos grande, aquele é pequeno, certo. Não necessariamente dentro do Parque do Palácio em si, mas... Até porque o Convention não tem por que se meter nessa briga. Mas querem participar da elaboração do projeto, porque tem que ser modular, tem que ser... tem que ter uma estrutura para... Logística... exatamente. Então, já o pessoal do centro da cidade, do comércio, eu não vi manifestação da SIC. Porque a SIC seria importante a SIC ter um ponto de vista. Né? O presidente disse que está fazendo um manifesto e vai levar lá para o prefeito. Mas, da SIC? É porque até agora nada. A SIC é importante também, só eu que aí... dito isso aqui, até cobro uma aí eu acho ação mais... Acho que aí muda a visão, entendeu? Por exemplo, mas naturalmente, por isso que a gente cobra isso, porque hoje a comunidade. Não, peraí. Parte da comunidade, a que é contra, se manifestou. A outra ainda não. Então tá generalizando. A comunidade não quer. Peraí, a comunidade... E tem uma questão que eu acho que foi a mais importante, que a comunidade questionou. Permuta do centro de eventos, por que não venda então? Então vamos fazer um leilão público, que é público e é licitação, e vender o centro de feiras. Aí ele vai chegar em 100 milhões, talvez, 80 milhões, não 25. Aí as pessoas questionaram, porque eu vi que na recomendação do Ministério Público ele questiona sobre o valor fidedigno, entre aspas, bem claro. Então o valor fidedigno é 25 milhões? Eu não entendo de área, de terreno, só que eu acho que ninguém que fosse privado venderia aquilo ali por 25 milhões. Meu ponto de vista. O dono daquilo dali jamais venderia por 25 milhões, porque aquele Rupental ali, se eu não me engano, o prédio da esquina que dá 30 vezes menor, foi vendido por 30 milhões, eu acho, na época 20 milhões. Aquele prédio pequeno. Então aquela área é muito grande. A área da frente do Galas parece que vale mais de 100 milhões. E ela é menor do que a área do centro de feira, se tu pegar desde a casinha da esquina até o outro lado. Então, eu acho que vem todas essas questões que o pessoal questiona, não falando que alguém está agindo de má fé, não, muito pelo contrário,
mas dizendo que, pô, a gente vai perder Podia um valor. levar mais. 100 milhões dava para fazer quantas outras coisas em Canela, se fosse, né? Daqui não, um pouco... 100 milhões não. Eu acho que 60 então, não sei. 50. Mas 50 já é o dobro. É o dobro. Então, essas questões que eu acho que ficou assim, que o pessoal ficou questionando também. Eu entendo que os 25 seria o valor mínimo, né? Porque ele vai abrir um edital de participação, se um cara oferecer 50, óbvio que Mas vai pegar o maior lance. Mas eu acho que a permuta não é leilão, né? Não, mas tem que abrir um edital para participação. Isso o prefeito falou na Porque coletiva. Aí vem todas essas questões, né? Aí também tem, eu acho que tinha que ser feito claro, não precisa fazer um plebiscito em Canela para fazer uma decisão dessa magnitude. E ali, por exemplo, da Casa de Pedra, Cláudio, eu acho que a primeira coisa que a prefeitura tinha que fazer, eu já falei isso ano passado, é asfaltar atrás. Bem no centro da cidade. Tem 38 buracos ali, eu fiz questão de contar. Numa rua pequena, sabe? Na frente da casinha dos artesãos tem 38 buracos, é bem no centro, porque cada vez que eu vou ali na Velha Bruxa, eu vou ali no trem, Mas o ali Aurélio, os caras olham pra mim e fazem assim, olha ali. Daí eu olho ali e falei Mas ali assim, é só para pedestre. não tem, né? Então, assim, eu já falei da outra vez quando foi. O Estado fez todo o asfalto do centro. O Estado do Rio Grande do Sul asfaltou do Distrito Industrial até a João Pessoa, a Júlio de Castilhos e a Oswaldo Aranha, e da Oswaldo Aranha até o Parque do Caracol. Você não imagina como que ia estar o centro hoje, se a rua do lado tá assim, sabe? Então, essas questões que eu falo, que a gente tem que acelerar e resolver, e esses projetos muito maiores, que são importantes, tem que ser depois que o dever de casa está feito ali, as coisas básicas, pequenas, estão resolvidas, né? Então, acho que essa questão que a gente está discutindo, que poderia ser mais interna, mas aí que está acabando se tornando externa por questão de discordâncias e decisões diferentes, né? Mas faz Gilberto, parte. Com relação à questão dos CCs, a gente tem acompanhado, tem escutado bastante, e a interpretação que o meio político causa, tu inclusive, retirando o projeto, tu evitou que a prefeitura contratasse 30 CCs. Vamos arredondar 39, aqui. né? 39. 37 tá, mais 2. Beleza. Sim, tem a questão, a possibilidade de tu Mas a prefeitura fazer já a tem contratação. 150, né? 144 hoje a quantidade de CCs que tem na prefeitura. O limite legal, eu não me lembro o número exato, mas é 180 e poucos. Então o prefeito ele poderia, sem autorização da Câmara, chamar esses 30 e poucos e tá feito. O que ele está fazendo no projeto, e aí eu quero que tu me ajude nisso, é aumentar o limite, a possibilidade, não exatamente preencher 40 cargos. Que na verdade ninguém cria se não quiser preencher, né? Mas na verdade tem outra questão que é importante, eu acho que quando entrar o concurso público, vai aumentar o nosso índice em relação ao Tribunal de Contas do Estado, do que é permitido pelo orçamento, já vai bater no teto. E agora teve uma decisão, acho que está nas contas de 2021 da Prefeitura de Canela, tem lá o parecer do Tribunal de Contas, eu tenho acesso às contas porque eu também faço parte do processo, eu e o prefeito, um apontamento para cuidar das terceirizações, que vai ser contabilizado também como teto do limite de gastos, né? Então tem toda essa questão, a gente já está meio que beirando o teto quando chegar o concurso e as terceirizações e o que já tem de CC. Te dou um exemplo, eu falei com o prefeito Diego, Estância Velha, esses dias aí. Aí eu perguntei, o Diego, Estância Velha tem o tamanho de Canela, mais ou menos, e o orçamento está aumentando bastante. Ele levou lá 2 cervejarias para lá, levou mais uns eventos grandes, agora vai ter o Kerb, ele criou um Kerb novo, que hoje está dando um movimento enorme lá, até ele me convidou agora, semana que vem o Kerb. E aí ele me disse assim, Gilberto, eu tenho 67 CCs na prefeitura de Estância Velha, que é o tamanho da nossa. Eu falei, mas aí é pouco. Eu falei, aí é pouco, porque eu acho que o CC tem que ter. E por isso eu digo, Canela 140 parece bom, né? Não é pouco, só tem que reestruturar. Mas, claro, não dá para ficar sem, igual no outro projeto, aquele que foi negado, eles iam deixar 25 CC. Daí não, daí a prefeitura não vai conseguir governar mesmo. 25 não tem como, não dá nem para botar nas chefia, né? E a gente tem 140, então hoje já dá para realocar ali, trocar para cá, para lá. Então, realmente eu também concordo que os salários são baixos, no meu ponto de vista, para poder escolher pessoas mais qualificadas no mercado.
tu vai no mercado na iniciativa privada, se tu vai qualificar para botar um chefe mesmo de uma área, o salário de 5, 6 mil reais, o cara que é um gestor lá numa área privada ganha mais. Né? Então ele não aceita ir para o público. Então isso é uma dificuldade que tem Canela, que Gramado é melhor. É mais bem estruturado, do meu ponto de vista, nesse ponto. As chefias, eles têm uma remuneração maior e maior atribuição em Gramado do que Canela. Né? Isso eu concordo. Agora, a questão só de elevar o número e colocar os técnicos que deveriam ser de concurso dentro de quadro como que fosse CC, vai ser derrubado no tribunal. Qualquer um que entrar com a ação vai derrubar, então vai ser de novo mais um transtorno no meu ponto de vista. Essas questões que eu questiono, e aí por isso que eu fiz questão de retirar esse dos cargos, mas eu não ia nem retirar esse projeto dos cargos, na verdade eu ia deixar a Câmara e ia reprovar, que a Câmara não ia aprovar esse projeto aí, pelo que eu sabia, eu já estava indo para, quando fosse para votação, ia ser rejeitado. Só que aí eu retirei, inclusive ontem alguns vereadores falaram, obrigado por ter retirado, porque nós ia ter que votar aqui contra e daí ia ficar uma coisa complicada, né? Então, assim, meu ponto de vista, essa questão aí que falta ajustar, né? Já sobre do centro de feiras, eu acho que é uma oportunidade da prefeitura refazer um projeto de um modelo diferente, daí depende muito do que o prefeito quer fazer, né? E também discutir com os vereadores antes de fazer, né? Eu acho que é mais importante. Tem com a acontecido SIC, isso? antes de fazer, não. Com a sociedade, né? Antes de fazer, ir lá e sentar na SIC, chamar os empresários. Minha sugestão, não sou o prefeito. Não, claro. Se eu fosse, eu ia fazer isso. Chamar a SIC lá e sentar E na eu SIC. acho que tu não assume mais, viu, durante esse mandato aí. Acho difícil. Tem essa impressão também. E tu sabe que... Acho que essa é a essa última semana oportunidade, tu aproveita aí. Não, e tu sabe Demitir, tu não pode demitir ninguém. Não contratar. não posso. Mas também não posso ser demitido, né? Não, tem um cargo é uma eletivo. coisa Porque eletivo. senão, quando ele voltasse, eu acho que tu ia bailar, viu? Só vai poder dar entrevista aí agora. Não, eu tô achando, na verdade, fazendo uma outra interpretação, eu tô achando que o prefeito vai te agradecer também. Acho que esse projeto do Centro de Feiras deu o que tinha para dar. Acho que tem sinais o suficiente aí para se ter uma Cláudio, visão do outra que fazer. coisa também. Então, Agora o Cláudio acabou falou... de dizer, bota outro projeto de outra forma. Eu achei bem engraçado o seguinte, eu não me estresso com nada disso, eu sou bem tranquilo em relação a isso, não tenho preocupação nenhuma de discordar ou de concordar, ou se gostou ou não gostou do que eu fiz. Eu tenho alma leve nesse sentido, problema nenhum, tanto que os vereadores às vezes vêm e criticam ou não, isso faz parte da discussão política, né? A arte da política é conviver com quem pensa diferente e chegar num entendimento. É a arte da política, então não entra na política. Não vai encontrar só quem pensa igual, só quem diz amém ou só quem obedece. Tu vai encontrar no meio do caminho pessoas que discordam e isso é salutar. Tu precisa conversar mais com os vereadores. Mas o prefeito retirou a urgência sexta. E o Ministério Público pediu para retirar o projeto. Ok? Ninguém falou nada. Só saiu uma matériazinha assim, um títulozinho. O prefeito retirou a urgência. Se eu tivesse eventualmente retirado a urgência na sexta, já ia dar um pau, Gilberto retirou a urgência. Não, foi o prefeito. Mas aí agora eu retirei o projeto. Coisa que talvez o prefeito faria. No momento que ele fosse... Mas aí o que todo chama a mundo atenção falou. da sociedade, Gilberto, é que vocês são um só. Vocês foram eleitos pelo mesmo voto. E não houve conversa entre vocês dois. É isso que a sociedade se surpreende, não pela ação em si. Poderia muito bem, vou tirar férias, mas tu retira esse projeto, faz isso. Porque querendo ou não, que nem tu disse, o dono da caneta é o prefeito. Você assume quando ele se afasta. Esse tipo de coisa aconteceu em Picada Café. O prefeito Daniel, que é muito meu amigo, e o prefeito Luciano, e o Luciano também é meu amigo, que é o prefeito atual, começaram a divergir no segundo ano de governo. Daniel e Luciano divergindo, fim do resultado final. Luciano concorreu a prefeito, Daniel concorreu a prefeito, ganhou o Luciano. Luciano, que era o vice, virou o prefeito, hoje é o prefeito de Picada, e o Daniel perdeu pro Luciano, que era o vice dele. Então, é difícil... O Constantino não pode concorrer. Não pode concorrer, mas eu não estou dizendo necessariamente que eu iria ganhar dele.
Eu só estou dizendo que pode acontecer isso, não é o caso primeiro de discordâncias. Não, aqui, para tu ter uma ideia, o Fedoca brigou com o Evandro antes de assumir. Exato. Ou o Evandro brigou com o Fedoca, que tu disse antes, não é briga de uma pessoa só, foram os dois. Então, isso é realmente comum. Agora, não é comum um vice, quando assume, tomar atitudes tão drásticas, assim, tão significativas. Não é nada, não é uma crítica, não estou nem dizendo que não devesse fazer. O prefeito estava propondo. Porque o prefeito dia 6 vai estar de volta. Então, em princípio, não teria nenhum problema, o projeto não tem mais nenhuma urgência, ele não seria votado nesse período, poderia tranquilamente ter ficado lá para... E o detalhe, né, Cláudio, o projeto retirado, ele pode ser apresentado de novo. Né? Então o prefeito pode realmente, se ele quer, reformular e apresentar de novo. O projeto... Mas tem um prazo, né? Não tem. O projeto rejeitado, sim. Ah, tá. Aí entendi. não pode mais. Somente quando ele foi votado. Exatamente. Se a Câmara votasse ontem e rejeitasse, acabou o projeto. Não vai mais. É só um ano daí. Né? É um ano, daí vai ser abril do ano que vem. Daí já terminou o governo. Sim. Então, o projeto retirado... Ele já fez outras vezes. Mas ele não iria à votação. Exatamente. Ele não estava na ordem do dia, ele não iria na votação Eu nesse não prazo. sei porque qualquer um poderia pedir inclusão, né? Qualquer vereador e daqui a pouco o presidente pode colocar, porque é uma questão política, né? Já estava apto para votação. Mas já tinha Só que já existia e já tinha a recomendação, inclusive, do MP para não votar, né? No próprio recomendação dizia para os vereadores não votarem o projeto antes de ser retirado para ser readequado para todas as questões que precisavam. Mas isso é recomendação, não é obrigação. Né? Eu sempre digo isso, quando tem uma recomendação não é necessário também tu tem uma recomendação, mas tu pode discordar da recomendação também, né? Via judicial, via... Né? Então, eu achei por certo fazer isso, porque como era a minha responsabilidade naquele dia, e aquele dia terminava o prazo, né? Igual foi quando tinha que exonerar. Eu recebi um ofício do juiz que eu tinha 24 horas para exonerar um servidor lá que tinha que ser afastado. Poderia exonerar? Ou poderia não exonerar? Eu exonerei. Não, mas decisão judicial é para ser cumprida. Exatamente. Mas não é o que tinha agora. É uma recomendação, né? Não, recomendação do Ministério Público, nem do Judiciário. O Ministério Público num primeiro momento ele não tem, ele teria que depois ir para o Judiciário se ele quisesse. Foi um palpite. Um palpite igual o meu, do Fernando, num primeiro momento. Eu acho que nem tanto, porque os últimos palpites têm tudo acabado em decisões contra a Prefeitura Municipal, né? A Prefeitura perdeu mais essa ação agora, da drenagem, que a Prefeitura tem que fazer, e vai ser prazo agora de 180 dias para fazer. 180 dias, eu tô falando, São é bem 6 curto. meses. E tem que elaborar, executar e entregar. Então agora vai vir essa decisão, daqui uns dias vai estar aí no jornal. Já tem projeto? Não tem projeto. E aí precisa de recurso. E não tem recurso. Aí esse recurso aí que vai ser economizado vai ter que ser direcionado para isso. Tu que está lá dentro, Canela, tem algum problema com a elaboração de projetos? Tem problema. Tem problema, sim. Até se tu comparar a captação de recursos de Gramado e a captação de Canela, não há o que comparar. Gramado 50 milhões, Canela não deu 3 milhões. Mas como é que seria a relação, por exemplo, o Jerônimo participou do teu partido, foi expulso, mas hoje, por exemplo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Não, mas o Jerônimo nunca foi expulso, né? O Jerônimo ele saiu do partido, foi PDT, a Carmen saiu do PP, veio pro PSDB, o Jonas Bernardo, que era PDT, saiu, foi pro MDB. Vai ter gente que vai sair do MDB, inclusive agora, que eu sei. Mas não vão ir pro PSDB. Olha, não posso te dizer nada. Ou sim? Então? Não posso te dizer, porque tudo pode acontecer, né? Então tem muita coisa acontecendo. E tem gente do PSDB que vai sair também, então isso é natural. Isso agora. É normal isso, né, na política. As pessoas entram e saem dos partidos e são também, casos raros que... E ficou ruim também essa questão do número de candidatos que cada partido pode ter. Também, né? é bem pouco. É muito pequeno, né? É pequeno. Aí ele incentivou essa criação de novos e mais partidos. E te digo mais, né? eu tive essa semana com alguns deputados federais importantes, que eu considero, que é meu amigo o Coronel Zucco, né? E eu vi a foto. Conversando com ele lá no gabinete dele, depois conversei com o Vitorino, conversei também com o pessoal ali da ala do Onix, que eu me dou bem também com vários. Tem amigos que são assessores do Onix, inclusive pessoais que trabalharam comigo no governo lá em 2005,
Rigoto, que hoje são assessor do Onyx, do Rodrigo Lorenzoni, trabalham lá com eles. E conversando com eles, assim, é uma coisa bem diferente mesmo o momento político que se tem. As pessoas não estão mais se importando com o partido. E todos eles me garantem o seguinte, a gente está num partido, a gente está defendendo ali um projeto, mas não é o partido em si. Se a gente tiver que trocar, a gente troca. Se tiver que mudar, a gente muda. A gente vai defender uma ideia, que é a ideia que eles têm, no caso eles direita, e o que eles estão fazendo. Então, assim, aquela coisa do partido, Cláudio, lá da década de 80, se perdeu. As pessoas estão muito mais focadas em pessoas e no projeto que aquelas pessoas representam do que o próprio partido. O partido, na verdade, é a necessidade jurídica para poder ter as candidaturas. Mas ninguém mais está cuidando muito dessa coisa do partido, sabe? Mudou muito isso. Inclusive as lideranças maiores. Cada vez mais comum agora tu trocar de partido. Quando tu conversa aí com os líderes maiores, que daí tu vai lá em Brasília, eles falam a mesma coisa. Dizem, não, a gente está até federando com um, federando com o outro. Sim. Daqui a pouco nós nem vamos estar os exemplos que vem na outra federação. Tipo, Bolsonaro concorreu com 17, depois para a reeleição já era 22. E o pior de tudo, Cláudio, é o seguinte, por exemplo, o mesmo partido, vamos pegar lá um partido de centro, que daí na Bahia ele é direita, em São Paulo ele é esquerda, lá no Sudeste ele é... Todo o Nordeste é esquerda, em Brasília ele está em cima do muro para cair para o lado que é melhor, e aqui na nossa região é a direita. Então eles têm essa discordância do próprio partido aí que faz com que algumas lideranças, tipo o próprio Coronel, Zuco, a turma, eles digam assim, não, eu tenho uma proposta maior do que do partido em si. Eu quero fazer isso que eu defendo e não abro mão dessa defesa aqui, e se eu tiver que trocar, eu troco. Se discordarem de mim, aqui vai ser lá. Então eu vejo isso hoje muito claro, assim, nessa questão dos partidos. Não sei, aqui no interior não é tanto, aqui ainda tem aquela raiz, né, dos partidos, mas fora daqui, olha, vou te dizer, é muita mudança rápida e vai acontecer ainda mais pro ano que vem, para 2026, e é muita coisa que está acontecendo. Quantos candidatos vamos ter lá no Canela? Eu acho que cada partido pode lançar para 12. Prefeito. Para prefeito. Olha, eu acredito que uns 3, 4 candidatos deve ter, né? Canelas, a última eleição teve 2, mas talvez 3, 4, seguramente, né? É que agora é um momento diferente por causa dessa questão do prefeito não poder se reeleger, é uma eleição especial, né? Também, Tá trabalhando para fazer uma frente ampla aí? Tu? Não, eu tô tranquilo, eu assim, eu tenho esse posicionamento de política desde quando eu era vereador. Você aliaria ao PDT, por exemplo? Eu, por exemplo, eu sempre fui assim, Cláudio. Não é que eu sou rebelde ou que eu tenho uma linha também, independente de se é o partido ou não é. O que acontece? 2015, eu votei contra criar novos CCs e votei contra o aumento de IPTU, né? E o Jonas era secretário do governo, igual como é o Alfredo hoje secretário. O Jonas, o cadeirante, nosso cadeirante, Ludwig, ele era secretário. E eu era vereador, e o pessoal veio me cobrar. Inclusive, no governo tinha mais participação de pessoas do partido que hoje tem no governo atual. Porque a gente nunca exigiu do prefeito um monte de cargo, CC e tudo mais, né? Isso aí nunca foi cobrado de ficar brigando por isso. Sempre foi brigado numa questão de proposta, do que tinha que fazer, que tem que fazer para Canela. Tá, e aí, passado isso, aquele período ali, eu não pensava em concorrer. Daí o partido veio com essa construção, virei presidente da Câmara, cumpri 2 anos de presidente da Câmara, não fiquei 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, fiquei 2 anos de presidente da Câmara numa situação de oposição, que é diferente de ser presidente na situação, é bem mais fácil, né? Quando tu é oposição, nem para cortar a grama da Câmara tu consegue máquina, tu tem que ir lá e mandar cortar, é diferente, né? Então eu participei desse momento político de Canela. O prefeito era o Cléo, né? Era o Cléo. Aí a gente venceu a eleição, inclusive, do Erni, que era do PP, e do Velhinho, que eu acho que concorreu com o PDT naquela época. O governo reduziu secretarias, o governo reduziu CCs, o governo entregou projetos, o governo tentou criar algo estruturante. Resultado, teve aceitação comunitária, ouvia a comunidade nos bairros, existia uma estrutura que tinha essa visão administrativa ao lado ali, sugerindo essas questões. Aí a cidade deu uma crescida e depois eu acho que como cresceu muito, algumas pessoas se perderam no meio do caminho,
né? O trabalho em si tinha resultado, ele era entregue. Só que daí teve problemas alheios à questão da entrega ou não do resultado. Mas aí teve a vitória de 2021. Em 2020, sendo bem transparente, que eu não ia ser o vice. 2020. E todo mundo sabia. Já estava nos jornais, vocês mesmos divulgavam. O Gilberto não vai ser o vice. O Gilberto não é o candidato a vice. E teve essa mesma discussãozinha que está tendo agora de quem que vai ser o prefeito. Era quem que vai ser o vice. Quem que vai ser o vice? Ah, caiu, o Gilberto não vai mais. Porque o Gilberto pipipi. E aí o que aconteceu? O Gilberto ficou quieto, mas continuou trabalhando. Eu lembro que tu disse uma vez numa entrevista aqui para nós, quem é que não ia querer o Gilberto César de vice? Se tá andando como tá, o governo tá tudo certo. E eu tinha feito 20 mil votos, né? 10 mil na cidade. Se tu tiver um vice, eu digo hoje de novo, ó, quem tiver um vice em Canela, se eu for candidato a prefeito um dia, que tenha 20 mil votos, me apresenta que eu aceito. Só louco que não vai querer, né? Deixa eu te fazer uma pergunta de forma diferente. O Marcelo sabe seria um bom vice, então. Ele faz voto como vereador. Fez 1.300 votos. Fazer uma pergunta diferente, de outro formato. O PSDB vai ter candidato a prefeito? Vai. Vai, com certeza. Com certeza tem que construir, né? Só que é uma construção que se faz, né? Possibilidade de coligação ali com... Olha... Porque nós temos hoje PL, que está se desenhando, eu sei que o governo... próprio Ernie Schaeffer, né? O PL vai fazer parte do governo, possivelmente. E o governo já convidou o PL, já convidou o PDT, já convidou vários partidos. O PDT, o prefeito convidou em live. Nós nem tínhamos falado, o prefeito não comunicou, nós convidou o PDT em live lá no início, o governo convidou o Velhinho Pinto para assumir secretaria. Tem gravado isso. E o Velhinho Pinto agradeceu e não aceitou. Depois foi convidado o Tolão, também não aceitou. Então foi convidado já vários partidos para compor o governo, independente de... Aí vem a questão que tu me pergunta, vocês foram consultados? Não. Não foi uma decisão do prefeito e o não fora também foi dele. Então, a questão é assim, ó, eu não vou entrar nessa questão de discutir partido agora, é muito cedo, eu sou vice-prefeito, mas eu vejo assim, todos já foram convidados. Alguns, quase todos não aceitaram, né, fazer parte do governo agora, porque o governo está no final e falta menos de um ano para terminar, 1 ano e meio, sei lá, para terminar. Então, as pessoas estão em construções. Não sei se o PP foi convidado ou não, isso aí quem pode dizer é o PP. Mas o PDT eu sei que foi. O Constantino é corrupto? Olha, isso aí só quem pode dizer é ele. Eu não durmo com ele, não sei o que ele faz na casa dele, não sei o que ele faz quando ele não está na prefeitura. Eu acredito que não seja, né? Mas eu não posso afirmar por ninguém, só sei de mim mesmo, né? Eu acho que cada um só sabe de si, né? Não tem como tu saber do outro. Às vezes tu pode ser até enganado. Pode ter um amigo teu, que é o teu melhor amigo, e tu acredita que o cara é honesto e ele não é, e tu não sabe. Então eu não posso afirmar que alguém é corrupto ou não. Eu acredito que não seja, né? Mas espero que não seja. Mas se tu tivesse essa dúvida, por exemplo, há 2 anos atrás, sobre se ele é ou não, tu teria concorrido com ele? Olha, na verdade não foi 2 anos, foi 4, né? Não, mas eu digo agora, vamos supor que há 6 anos atrás, quando foi a primeira eleição, tudo bem, mas ele poderia ter mudado nesse tempo. Se tu desconfiasse dele, por exemplo, agora em 2020. Eu acredito que ele não seja, entendeu? Nada. Agora, isso aí, essa questão, por exemplo, de administrativa, ela é muito complicada, né? O prefeito acaba tendo muitas responsabilidades que às vezes não é ele necessariamente que vai tomar uma decisão ou que vai resolver. Às vezes é muito terceirizada essa decisão. E sempre sobra para o prefeito, né? Quem é o prefeito que sempre é atacado. Às vezes nem quem fez alguma coisa errada é lembrado, só lembram do prefeito, entendeu? Então por isso que eu digo, eu não acredito que o prefeito tenha feito alguma coisa, e o prefeito tem uma história. Eu respeito a história dele, embora a gente tenha discordância política, eu respeito o prefeito. E a gente vai continuar discutindo, talvez, não sei se vai ou não, até porque o prefeito, digamos que eu fosse um pré-candidato, ele não é meu adversário, sabe? Não é o prefeito já se elegeu 3 vezes, já está no final do mandato dele, vai terminar o mandato dele, do meu ponto de vista, e ele já fez, muito também já fez por Canela. Então, tem os problemas aí políticos, né? Mas... eu apoiei ele na outra eleição, apoiei na outra também. Se ele não me apoiar no futuro, quando eu for candidato, é uma decisão dele, não é minha, né?
Mas quando ele foi, eu apoiei ele, não foi? Ele não ganhou. Então, acho que essas questões aí são muito pessoais, assim, né? No campo pessoal, e já não é no campo político, de discordar ou não da atitude dele como gestor ou do que ele está tomando decisão agora, se é bom ou ruim. No meu ponto de vista também, eu não sou dono da verdade, posso estar equivocado, posso decidir lá, achar que ele tomou uma decisão ruim, na verdade a decisão dele é boa, isso a gente só vai saber com o tempo, né? Então eu tenho bem consciência nessa questão aí, respeito igual, só que discordo dessas questões políticas, administrativas. Do meu ponto de vista, Canela não precisa ter mais CC agora. Canela não precisa ter mais. É uma visão minha nesse momento, sabe? Talvez alguém vá lá na frente e me prove. Diga, não, Gilberto, Canela precisava ter mais CC. Olha aí, ó, tá dando certo, a gente tem 300 CC. E tá tudo funcionando bem, os CC são uma maravilha. Estão fazendo um baita trabalho. Eu acho que não. Que no fundo, se a gente botar os nossos 140 que a gente tem, trabalhar com mais uns 100, 180, 200 concursados, resolve o problema. Só que 200 concursados impacta a folha agora igual 200 CC. Só que aí tu vai ter concursado, é mais técnico, mais vai poder auxiliar mais. Por outra banda, tu não vai poder demitir. Quando chegar no teu governo, mas tu viu os indiciamentos, não teve nenhum concursado, tipo. Os indiciamentos agora que teve de servidores, que teve probleminha aqui, probleminha ali, foram tudo CC, sabe? Então essas questões eu acho que o concursado é essencial para o serviço público, nesse sentido, assim. Tudo que aconteceu, eu não vi concursado envolvido em alguma coisa que foi feita, porque o concursado ele acaba tendo esse compromisso de longo prazo com o município, ele tem que ficar 30 anos ali, que a carreira dele é a vida dele. O CC, ainda mais se ele disser que é empreendedor, é pior ainda. Porque daí ele entra já falando, eu sou empreendedor, sim, já está pensando em investir via prefeitura para criar alguma coisa. Ele não está pensando em prestar só o serviço público necessariamente, sabe? O cara tem que ser servidor público. E o cara, quando ele é transitório, que é um CC, um agente político, ele tem que entender que ele é servidor público também. Eu não estou ali de vice-prefeito para empreender, para eu criar empresas, para eu fazer Não, eu sou vice-prefeito para ser vice-prefeito. A gente vai ter que dar resultado em saúde, educação, atender a comunidade. Quem vai empreender é iniciativa privada, fora da prefeitura, né? E aí o poder público não pode atrapalhar. E aí quando tu não tem servidores concursados para poder fazer os pareceres, entregar as coisas, tu atrapalha, fica atrasando. E depois ainda mais se der algum problema. Daí o privado perde e deixa de investir. Ele vai dizer assim, eu não vou mais investir nesse município porque aqui só dá problema, sabe? Então é essa visão aí que eu acho que a gente tem que ajustar em Canela, e por isso que eu defendo o servidor concursado nesse sentido, que ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, a carreira dele, a vida dele, aquele cargo, que ele passou no concurso, estudou e que ele está lá para cumprir, não 5 anos, às vezes os caras querem ficar, tem servidor lá que está se aposentando que está há 20 e poucos anos. Qual a possibilidade de municipalizar a 235 da divisa até o centro? Olha, Cláudio, não tem uma discussão hoje porque eu acho que Gramado quer fazer isso, né? Só que Gramado eles estão com mais capacidade financeira do que Canela e Canela hoje seria um problema no ponto de vista de gasto a mais, né? Porque a gente já tem tantas outras coisas para fazer dentro de Canela que não foi feito ainda e que o recurso é escasso, do meu ponto de vista, para essas questões sociais, que se a gente assumir mais uma despesa, vai engessar mais ainda o poder público, né? Eu acho que tudo que puder ficar para o Estado e para a União, Canela tem que deixar para a União e para o Estado, e Canela fazer a parte dela, que seria educação, que vai aumentar a despesa cada vez mais, que é investimento, né? Que é investimento. Porque a educação é investimento, né? Porque tu tem uma despesa, mas que gera um retorno depois, no futuro. Qual é a tua visão sobre essas constantes modificações no plano diretor, por exemplo, para estruturas diferentes, como a da Avan, da Roda Gigante e do Museu da NASA? Eu acho assim, que se vai gerar emprego, renda e não vai prejudicar o município e for legal, tem que aprovar. Se for uma coisa legal, né? Dentro do que é legal, do que a lei permite. Mas a lei é exatamente o plano diretor que está tendo que ser alterado. O plano diretor alterar especificamente para um só projeto eu não concordo. Mas se tu tem... da estátua da Havan. Que se tu tem uma... Ali foi projeto especial, né? Que foi aprovado.
Projeto especial também agora com... Mas tu sabe que eu três casos eu citados, particularmente nunca achei problema na estátua da van. Todo mundo, é feio. Eu não acho feio, tu entendeu? Eu acho Mas bonito. aí tô dizendo uma visão pessoal minha. É, de novo. minha visão pessoal Eu acho, também é que ela é tanto bonita. que todo mundo, eu não vejo aquela discussão do negócio que a van, que a estátua ia tirar a beleza, isso aí eu não é a minha visão. Depois nós vimos que foi muito grito e pouca lã. Eu acho. E agora parece se criar de novo com relação àquele monumento que o Do museu foguete. Exatamente. Eu também acho, eu não vi ainda o foguete, né? Como é que vai ser, mas não deve ser feio, né? Deve ser bonito também. 36 metros de altura, isso que chama atenção. É muito grande, alto, né? É grande. Mas assim, o que eu vejo, Canela tem que cuidar o plano diretor, porque ali a gente vai ter que ter a diretriz do crescimento urbanístico do município para os próximos anos. Eu acho fantástico o Canela ter prédio dessa altura que tem, de 4 andares, com subtelhado, porque isso deixa muito bonita a cidade. Só que, claro, pega Bento Gonçalves, tem prédio de 13 andares, 11 andares, isso aí perde a característica, fica mais feia a cidade. Canela e Gramado mantém uma beleza que não tem em nenhum lugar por causa disso. Então, olha, cada prédio um mais bonito que o outro agora que está sendo feito, tudo com madeira, com pedra, com vidro, daquela mesma altura, com aqueles telhados bonitos. Isso é bonita, mas e se fosse permitir em determinadas áreas somente? Pois é, eu não sei se não ia tirar a característica da cidade, porque a cidade nossa, se tu levantar aí um pouco, tu enxerga até o São Luís. Daqui, do lago, tu enxerga o São Luís lá. Dali de cima da lomba do lago, ali tu enxerga o bairro São Luís, tu enxerga um pedaço lá do Canelinha. Então a cidade de Canela é meio plana, assim, ela não é tão igual Gramado. E aí eu não sei se tu meter uns prédios, por exemplo, lá no São Luís de 10 andares, não sei se não vai ficar estranho, não vai ficar tipo uma cidade metrópole ao invés de ser uma cidade média como é a nossa, que precisa se manter como turística. Porque o nosso objetivo não é ser uma cidade industrial, ser uma cidade turística, mas que também trabalhe com tecnologia e que tenha indústrias limpas, né? Que é o futuro de Canela. Então eu acho que essa questão aí tem que ser muito técnica mesmo. Não pode ser só palpite, daí entra o que o Cláudio falou, palpite de político. Porque isso tem que ser extremamente técnico, tem que ter um estudo, buscar a universidade, Caxias do Sul, pegar a URGS, fazer um estudo junto com eles que eles conseguem fazer um prognóstico para 15 anos, 20 anos que a gente não consegue. Eu não tenho a visão se Canela hoje está com 55 e eles fazem um gráfico lá, sistêmico, que daqui a pouco em 2035 vai estar com 70, 80, não sei, eles sabem falar isso e ver isso e direcionar em regiões. Eu acho que a prefeitura poderia, eu não sei se já não está em andamento, que o prefeito lá eles têm uma parceria com o Sebrae para fazer esses diagnósticos já, mas ampliar isso com as universidades, a UX, a URGS, para pegar e ter um desenho para poder fazer um plano diretor correto, né? O plano diretor, aonde que ele for feito, ele muda toda a cidade. Bom, Fernando, acho que nós podemos encaminhar a finalização. Está quase 9 horas já, prefeito. Escuta, queria te fazer duas perguntas, pode responder com duas palavras. Qual é o ponto forte do Gilberto César? Eu sou uma pessoa honesta e verdadeira nas coisas que eu defendo, e eu acho que isso é um ponto forte. E o ponto fraco? O ponto fraco é que às vezes, o ponto fraco, tem vários, né? Mas eu acho que um dos pontos fracos que seria que eu sou muito, talvez, como é que eu vou te dizer, ponto fraco, tio. Tem que ouvir, tem que perguntar pros outros, né? Que é melhor as pessoas dizerem pra nós ponto fraco do que nós mesmos. Olha, ponto fraco, agora tu me pegou. Tem vários, né? Tem vários. Eu acho que às vezes eu posso acreditar muito nas pessoas. Às vezes é um ponto fraco. Tu acreditar muito que alguém é igual a ti. E as pessoas são diferentes. Então, às vezes, acaba sendo um ponto fraco. Eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito muito. Se o Fernando me disser, me der uma palavra, e amanhã às 7 horas eu tô aqui, eu vou lá esperar o Fernando. Aí eu chego lá, mas cadê o Fernando? O Fernando não veio. Isso é um ponto fraco. Tu não pode acreditar em todo mundo. E isso a gente vai aprendendo com a vida. Eu tô com 40 anos, mas eu ainda acredito nas pessoas, acredito naquilo que a pessoa me fala. E isso
às vezes é um ponto fraco, meu ponto de vista também. Outro, eu sou meio sentimental também. Eu acho que eu não deveria ser tanto. É outro ponto fraco. Tu chora bastante? Eu não tanto choro, mas eu sinto dor pelos outros também, sabe? E, às vezes na Câmara, uma vez eu até chorei quando era vereador. Fui pra trás ali me esconder, que o cara tava desmanchando a casa do cara. E o cara foi lá com a família. Aquilo ali me cortou o coração. O cara tava com a filha, com a família e com uma bíblia embaixo do braço. E a casinha dele, tudo bem, era uma área lá, mas o cara não tinha onde botar aquelas crianças, aquela família. E foram lá e arrancaram a casa do cara e tava irregular. E o cara tava lá. Ele não foi lá agredir ninguém nem xingar. O cara aceitou aquilo, mas era uma dor, sabe? E aquela dor ali, aquilo ali, eu até olhei, tava até o Vilmar, era vereador, o Luciano. Começou a me encher o olho de lágrima ali. Eu falei, Vilmar, fica aí um pouco, eu tenho que sair daqui. Aí até hoje eu me emociono porque é essa coisa que me incomoda. Eu não gosto de injustiça, Cláudio. Eu sou muito justo nesse ponto, sabe? Por isso que eu não gosto de acusar ninguém de saber. Não gosto de... Eu tenho uma coisa que eu defendo e isso me dói. E às vezes eu acho que não tem que ser assim. Tu tem que ser mais frio. Não pode ser emocional, não pode, tem que ser frio. Então é uma fraqueza também, né? Esse ponto aí que eu tenho. Alguma coisa que nós não te perguntamos, gostaria de colocar, fica à vontade. Não, eu acho que, claro, é um assuntos bem polêmicos, né? A gente não gostaria de estar falando essas coisas, queria estar falando de conquistas, de resultado, de entrega, de a gente conseguiu fazer o habitacional lá que precisava. Tem um projeto, inclusive, mas não sei se vai ser possível fazer, de estar funcionando todas as estações de tratamento. Gostaria que tivesse tudo funcionando. E tomara que funcione agora, que tem que botar em funcionamento. E as questões mesmo do hospital, eu acho que o hospital tem que melhorar mais. Então, são coisas que a gente gostaria de estar falando, né? Não necessariamente entrando em discussão sobre o que a gente o que não foi feito ou o que precisa fazer só. Mas vai ter coisas boas, eu acho, ainda que vão surgir, e eu espero que melhore, né, que Canela melhore mais para poder trazer confiança de novo pro morador. Cláudio, eu acho que, só para encerrar, assim, eu acho que o principal aí entra na relação de prefeito, vice, de marido e mulher, de amigo com amigo, de pai e filho, que não se pode perder a confiança. Que é isso que é o que mantém a relação em pé, a confiança. E a confiança demora, às vezes, muito tempo para ser conquistada e se perde em 2, 3 atos, ou palavras, ou o que aconteceu. Então, hoje eu vejo isso, posso estar enganado, que a população de Canela precisa ter confiança no governo de novo. Que o governo ele trabalhou uma confiança e conseguiu em 4 anos ter a confiança da população. E hoje está perdendo. E no meu ponto de vista, isso tem que ser resgatado, e só vai ser resgatado com atitudes como essa mesmo que eu fiz ali, que parece drástica, mas a confiança, a população... O que mais tu vai ajudar para fazer, para recuperar a confiança? Olha, o que for preciso, eu consegui 500 mil reais, tá lá na conta da prefeitura, 350 mil para fazer a Praça da Vila Bueira. Falei com a engenheira ontem, com o Gilmar também, eu quero que faça o projeto logo e faça a praça. A Vila Bueira quer essa praça. Tem lá o recurso, está na conta da prefeitura. 350... Não tem projeto ainda. Não tem projeto. 350 mil. Não, parece que tem o projeto. Agora tem que licitar e o projeto da Vila Bueira tem. Então são 350 mil. Então isso aí tu resgata ali naquela comunidade um pouco da confiança. Foi entregue uma obra ali, o pessoal vê, uma praça que é abandonada, é um triângulo. Aí tem aquela dos 100 mil lá do Daniel, que está na conta da prefeitura, que é para botar brinquedo no Parque do Lago. A limpeza lá do Parque do Lago, isso é uma coisa fácil, cada 3 anos tem que fazer. Já tem que contratar uma empresa, mandar limpar. Hoje eu quero ver se eu falo com eles que tem que contratar e limpar, é fácil, é só tirar as marrequinhas, tem que ter um laudo ambiental ali do próprio meio ambiente. A empresa é contratada e limpa. Outra vez o cara veio de Nova Petrópolis com um barquinho e limpou. Em menos de uma semana estava limpo ali. Então, e não custou 20 mil reais. Na prefeitura pagou a empresa que limpou o lago na outra vez. Então é uma coisa que tem que fazer, são coisinhas pequenas, eu tô falando. Mas isso vai resgatando a confiança. O cara olha, o cara tá limpo ali, tá arrumado aqui, vão fazer lá. E também a questão do próprio dentro do governo, né? Para evitar o máximo possível de problemas que desgaste e que tu perca a confiança da população, né? O poder público. Eu acho que esse é o principal.
que tem que ser trabalhado. Meu ponto de vista hoje é essencial resgatar a confiança para poder Canela avançar, né? E aquilo que está sendo falado realmente no papel ser verdade, né? Não só na fala. A agenda aí tá corrida nesses hoje dias. sim. Tem mais alguma atitude aí que tu tá planejando assim, de impacto ou terminou a surpresa? Não, tem a questão da rodoviária, do lago, que tem que resolver, né? Tem as questões ali internas, eu acho que tem algum... Só que a gente tá sem secretariado, né? Eu assumi, mas o secretário... Só tá o Gilmar ali e o Marcelo, eu acho. A Carla tá de férias, o Alfredo foi pra Brasília, o Luciano foi pra Brasília, o Pacheco tá de férias, Então nós estamos ali, Cláudio, só no pincel. Com a turma que sobrou, vamos dizer assim. Então, claro, tem coisas que tem que fazer ali, né, que são importantes, eu acho. E aí eu tô vendo agora o que tem mais importante, mais rápido ali pra tentar resolver, que dá pra resolver também, né? Mas tem muita coisa que já tá em andamento. E essas ações que eu te falo, que é as maiores, que eu acho que vão ser nos próximos meses aí, próximo mês, mês que vem, que são são obras grandes. Ali pegar, por exemplo, do Parque do Lago até lá atrás do Keller. Tem que ir galeria, tudo. Galeria, alargamento do arroio, limpeza. Primeiro projeto, né? Claro, o projeto vai demorar, eu acho, até... Só que eu não sei... Não tem o projeto. Não executa em 180 dias. O Keller que tu diz é a oficina... Sim, vai passar João Pessoa, né? Atravessa João Pessoa, vai lá, porque aquele arroio passa lá no Esperoto e vai lá na celulose. E depois vai pro Caracol, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. E sai daqui do lago, né? Então ali que as casas estão com problema de alagamento. Eu também não sei dizer da Batista Luzardo, o alagamento, né? Na Batista Luzardo. E lá embaixo, onde que as casas, tem casas que estão cedendo por causa de erosão. Então aí foi entrada com essa ação civil pública. Teve a sentença, a prefeitura recorreu, teve outra sentença e agora tava suspenso e agora parece que caiu a decisão de que estava suspenso. Agora acho que daqui a um pouco tem que fazer, nos próximos meses aí, começar a fazer o projeto, né? Beleza, então, prefeito. Em exercício, Gilberto César, muito obrigado por ter vindo. Boa sorte nesses dias. A gente sempre acompanha os prefeitos que assumem por uns dias. E dificilmente tem uma novidade tão grande como tivemos agora. Tem que falar, Cláudio, porque é uma coisa que eu acredito e a gente tem que falar aqui, que eu acho que precisa muito ali, que Deus abençoe Canela. Porque a cidade, se a gente não estiver do lado de Deus, as coisas não vão funcionar. E não é uma questão de misturar religião política, mas tá faltando fé. Eu acho que tem que ter mais fé e tem que ter mais... acreditar mais nessa parte que a gente, às vezes, tem gente que não acredita, mas que faz muita diferença na vida e também numa cidade. Eu acho que Deus abençoe, que tudo dê certo aí, que as coisas melhorem, né? Para poder funcionar aí do jeito que tem que funcionar. Bem, aí Caravaggio já teve a primeira caminhada. Vai seguir abençoando Canela, sim. Muito obrigado, então, Fernando. É isso. Muito obrigado a ti. Agradecer a audiência. Amanhã a gente volta às 7 horas. 9h02 desse dia 28 de março de 2023, terça-feira, dia ensolarado, fresquinho, amanheceu com 13 graus, temperatura nem vai passar dos 20 hoje, ou 20 e poucos, 22, 23 graus no máximo. Vai ser um dia maravilhoso de outono. Muito obrigado a todos. Às 7 da manhã, no mais tardar de amanhã, estaremos de volta, eu e o Fernando Guzin, com mais um Chimarrão em Atualidades. Muito obrigado, Gilberto César. Boa sorte mais uma vez. Saúde para a família. Tudo de bom. Vamos em diante. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.